Amados, nessa manhã eu quero lhes falar da parte de Deus sobre a vida de alguém que começou maravilhosamente bem a sua carreira e terminou desgraçadamente. O nome dele é Uzias. Uzias foi um rei no reino de Judá. Judá que se tornou assim, chamado por esse nome, depois que houve a divisão do reino de Israel em dois reinos, o reino do norte, que permaneceu sendo chamado de Israel, e o reino do sul, que passou a ser chamado de reino de Judá. O reino do norte era composto pelas 10 tribos, ou por 10 das 12 tribos que eram oriundos dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e de cada um desses surgiu um clã, que veio a ser chamado de tribo. Na divisão, 10 desses clãs, ou 10 tribos, foram formar a nação do norte, Israel. E no sul permaneceu Judá, com apenas 2 tribos. Mas interessante que, sendo apenas 2 tribos, o reino do sul, Judá, tendo como sua capital Jerusalém, onde estava o templo santo do Senhor, apesar disso, foi um reino extraordinariamente próspero e poderoso, todas as vezes que o seu rei foi um homem temente a Deus, que honrou ao Senhor e andou nos caminhos de Davi, aquele que prosperou sob a graça de Deus. O rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá, e ele reinou por volta de 829 até 778 antes de Cristo. E ele foi coroado rei em lugar do seu pai Amazias, que começou também muito bem, mas depois não terminou tão bem o seu reinado, a ponto de uma ação política interna, por conspiração de alguns, o levaram à morte. Assim é que Uzias foi coroado rei no lugar do seu pai Amazias, quando ele tinha apenas 16 anos, exatamente porque o reino do seu pai foi interrompido de forma dramática e traumática com o assassinato dele. Uzias, com 16 anos, era um adolescente, e agora coroado rei. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, nós encontramos o relato a respeito do rei Uzias, e apresentando a sua relação que ele tinha com o profeta Zacarias. Diz assim: ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode ler comigo mais uma vez, apenas esse versículo? Pode ler, está no telão, podemos ler na mesma versão. Diga junto: e buscou a Deus enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas isto por quê? Porque durante a vida de Zacarias, enquanto o profeta Zacarias viveu, Zacarias instruiu Uzias, que começou o seu reinado com 16 anos, um adolescente. E enquanto Uzias, obedecendo às instruções do seu pastor, profeta Zacarias, ele prosperou, Deus o fez prosperar. Uzias foi grande guerreiro,
Uzias foi considerado um engenheiro de notável saber, uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atiravam lanças. Ele era engenhoso, ele construiu muitas máquinas de guerra que tornaram o seu reino, embora tão pequeno, um reino temido, um reino poderoso. Uzias também prosperou de modo extraordinário, possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de águas, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate, e foi um dos reis que esteve maior tempo no poder em comparação com os outros. Uzias reinou por 52 anos. O seu exército foi tão poderoso que Uzias se tornou famoso entre os povos do seu tempo. Não havia quem não tivesse ouvido falar do rei Uzias, do pequeno reino de Judá. O poder e a fama conquistados por Uzias, entretanto, depois que Zacarias morreu, começaram a encher Uzias de vaidade, de orgulho, de prepotência e de arrogância, elementos que são a base para gerar a insubmissão. Vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, geram por fim a insubmissão. Insubmissão foi o que levou os nossos pais, Adão e Eva, ao pecado e à perda da comunhão com Deus pela ofensa produzida e, consequentemente, à separação eterna de Deus, que trouxe como consequência para todas as gerações futuras, até nós e até o último ser humano da face da terra, a morte, o sofrimento. Tudo aquilo que nós, como seres humanos, padecemos de mal, consequência da insubmissão de nossos pais, Adão e Eva. E assim foi o que aconteceu com Uzias. O fim do seu reinado foi marcado por sua queda devido à sua insubmissão. Olha como começou lindo, olha como começou maravilhoso o reinado de um homem que recebe o reino ainda na sua tenridade, aos 16 anos, um adolescente, que se submete a ser pastoreado, a ser orientado pelo seu líder espiritual, um homem de Deus, o profeta Zacarias. E diz o texto que lemos: enquanto Zacarias viveu, Uzias foi obediente à instrução da palavra de Deus, que através do profeta, seu pastor, ele recebia. Irmãos, há algo assim de chamar a atenção, que a submissão de Uzias não era ao profeta, mas à palavra de Deus que ele recebia. Quando um crente, ele se submete ao pastor, mas não submete à palavra de Deus, ele vai ficar em maus lençóis. Hoje, todos temos a palavra de Deus à nossa disposição. Quem tem Bíblia aqui? Todo mundo. Todo mundo. E se não tem, é por preguiça. Porque eu duvido que haja alguém aqui que não tenha um smartphone, pode até ser que aconteça. E quem não pode baixar um aplicativo da Bíblia gratuitamente? Essa igreja aqui, como as igrejas evangélicas em todos os lugares, nós distribuímos Bíblias gratuitamente para quem não pode ter. A Bíblia é o livro mais editado da face da terra. A Bíblia está em tudo quanto é canto.
tirando aqueles países onde a Bíblia não pode entrar. Países onde só o falar o nome de Jesus é suficiente para ser preso, deportado ou morto. Mas não aqui no Brasil, não nos países ocidentais. Nós temos essa liberdade. Quantos são aqueles que começaram a sua vida cristã depois de terem recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, feito aliança com o Senhor, e devoravam a Bíblia e queriam estar na presença do Senhor, e tinham tempo para dedicação, para oração, tinham tempo para a sua hora tranquila, eram dedicados em buscar ao Senhor, e por causa disso prosperaram, ou estão prosperando aqueles que assim estão fazendo. Mas diz a palavra do Senhor que lemos que, enquanto o profeta Zacarias era vivo. Por quê? Porque é ele quem instruía Ezequias no temor de Deus. Zacarias não era um pastor que instruía a ovelha a ser submissa a ele. Zacarias era um pastor que instruía a ovelha a ser submisso a Deus. A palavra de Deus. E enquanto Uzias buscou quem? Que diz o texto? O pastor? O profeta? O que diz a palavra? Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amados, a razão pela qual crentes não prosperam é porque não buscam o Senhor. Eu falava ainda há pouco, no momento da consagração, que a prosperidade para o mundo é diferente da prosperidade para os cristãos. O mundo está sob o domínio do maligno, os cristãos estão em guerra contra o maligno. O maligno tudo faz e tudo fará para impedir que um cristão prospere. Por isso ele faz de tudo para o cristão ficar preguiçoso, deixar de ler a Bíblia, deixar de estudar a palavra de Deus, coloca na mente do cristão a preguiça para participar do grupo pequeno, coloca defeitos nas pessoas, vê defeitos nas coisas, para não se envolver com elas, para ser infiel à aliança que fez quando recebeu Jesus e se tornou membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque assim ele não prosperará. Satanás é inimigo da tua prosperidade, meu irmão. Satanás não quer que a sua casa prospere, minha irmã. Satanás não quer ver casamentos felizes, não quer ver relacionamentos familiares fortes. Satanás odeia a igreja de Cristo. É Satanás quem põe na mente de um crente que a igreja dele é pobre. Porque ele tem uma mentalidade de pobre, de miserável, de alguém que não é filho do Deus vivo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono da prata e do ouro. E então encontra a explicação do porquê não prospera. É por causa do político, é por causa do governador, é por causa do deputado, é por causa do prefeito, é por causa de fulano, beltrano, ciclano. Nunca é por causa dele. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer a chave para você prosperar? Busque o Senhor. Construa relacionamento com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Por quê? Porque senão aquilo que você se esforça tanto para ter, aquilo que você se mata, você já se tornou talvez um escravo do trabalho. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para você. Satanás vai tomar tudo de você. E você é um filho de Deus que vai para o céu. Como é que pode? Pode. O mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Satanás quer roubar, matar e destruir. Deus quer prosperar. Mas há uma condição. A quem você serve?
O povo de Deus era povo de Deus, mas estava escravo no Egito. A quem é que eles serviam? A Faraó. O povo de Deus era o povo de Deus, mas estava escravo em Babilônia. A quem eles serviam? A Nabucodonosor. O povo de Deus era o povo de Deus, mas estava escravizado, subjugado. A quem eles serviam? A Ciro, a Dario, a Artaxerxes. A quem é que você está servindo? Apesar de ser um rei que começou bem, buscando a Deus e prosperando por causa disso, Uzias se deixou levar pela prepotência e vaidade das suas conquistas e acabou cometendo um erro gravíssimo. Ele tentou realizar funções que eram exclusivas dos sacerdotes, que Deus estabeleceu apenas sendo possíveis de serem desempenhadas pelos sacerdotes. E o que ele fez? Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor, e o Senhor estabeleceu: somente os sacerdotes poderão fazê-lo. Mas ele era o rei, e naquele tempo era uma teocracia, era uma monarquia teocrática. Estado e religião estavam conectados, e o rei era o Senhor, a autoridade máxima, mas ele não poderia ser a autoridade máxima acima do Deus Todo-Poderoso. Ele tentou realizar funções que eram exclusivas dos sacerdotes, entrando pelo templo para queimar incenso no altar. Os sacerdotes então o advertiram, disseram: o senhor não pode entrar aqui, o senhor é o rei, mas eu sou o rei, mas o senhor não pode entrar aqui. Aqui não é o lugar que o senhor possa entrar. Seu lugar é lá fora, não é aqui. E por causa disso, porque Uzias insistiu, ele foi castigado por Deus com a lepra. Esse episódio nós encontramos relatado em 2 Crônicas 26, de 16 a 21, diz: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 corajosos sacerdotes do Senhor e se opuseram ao rei Uzias, dizendo: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa apenas dos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, ficou indignado. Enquanto ele gritava com os sacerdotes diante do altar do incenso, no templo do Senhor, a lepra apareceu em sua testa. Quando Azarias, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes olharam para ele, viram que ele estava leproso na testa, então o expulsaram imediatamente. Até o próprio Uzias teve pressa em sair, pois o Senhor o havia atingido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte, e morou numa casa separada, leproso, e foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomou conta do palácio e governava o povo da terra. Amados, a lepra era para aquela época uma doença contagiosa e sem cura, e por isso aqueles que fossem contaminados por ela e a desenvolvessem, deveriam viver separados da família, da sociedade, alijados em algum lugar, confinados à separação. E Uzias teve que ser afastado da vida pública, ele viveu isolado até a morte. O que foi que Uzias fez? Uzias desonrou o Senhor. Uzias ameaçou um sacerdote.
Sabe, irmãos, tem muita gente que tem se deixado levar por pensamentos insuflados por Satanás, com ideias que fazem a palavra de Deus ser questionada. Tem gente que não acredita de verdade que a Bíblia seja a palavra de Deus. E tem gente que tem acreditado, por não estudar, por não buscar conhecer, por não ter temor de Deus. De que o Deus que diz, eu sou o Senhor e não mudo. E por ignorância vão pela cabeça de alguns que parecem que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. E há muitos por aí dizendo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento, não serve mais para hoje. E assim como dízimo, falam de uma série de coisas. Então por que não rasgam o Antigo Testamento e dizem que a Bíblia é só o Novo? Não podem fazê-lo? Porque Deus se revela desde a criação e se revelará até o último dia, mas se revelou através de santos homens aos quais Ele inspirou, para dar sim algumas determinações que eram específicas para um tempo circunscrito na história, mas os princípios e valores que lá estão são eternos, são imutáveis, valem para hoje como valiam para aquele tempo. E Uzias desrespeita a autoridade do profeta, do sacerdote, do pastor daquela igreja. E tem gente hoje que diz que pastor está por aí, pastor agora quer ser Deus, é verdade. Tem muitos por aí que estão se colocando como semideuses. Antes ele era missionário, recebeu o título de pastor, não satisfeito foi para bispo, agora ele é apóstolo e agora é pai-póstolo. É verdade. Há alguns por aí que estão buscando carregar para si uma autoridade e serem vistos de uma forma que rivaliza com a glória de Deus. Eu cheguei a ver um tempo atrás um homem, pastor de uma igreja em um outro país, e ele fez com que os seus diáconos colocassem um trono, e ele, para entrar no culto, ele era carregado sobre aquele trono e carregado por diáconos que carregavam o trono nas suas costas, levando até colocá-lo no altar, onde ele permanecia sentado e só se levantava na hora que era o momento dele dar a palavra para a igreja. E o título dele não era mais pastor, porque ele recebeu unção de rei e sacerdote. Está cheio dessas loucuras, está cheio dessas coisas absurdas, dessas aberrações que estão por aí, e que Satanás usa para confundir a cabeça de cristãos, de pessoas tementes a Deus, para rejeitar aquilo que é verdadeira doutrina, e aquilo que são princípios e valores verdadeiros de Deus, e que permanecem valendo para hoje. E um deles é que não se deve desonrar a quem Deus estabeleceu com autoridade. Aqui nessa igreja, nos anais da história dessa igreja, há algo triste, lamentável. Houve um pastor que recebia o confronto de 3 membros dessa igreja. E foi um tempo doloroso, difícil para a história dessa igreja. E uma determinada assembleia, num culto da manhã, esses 3 bateram nesse pastor ali fora no estacionamento. Um deles era um homem muito bem sucedido, acabou esquizofrênico, andando pelas ruas debaixo das marquises, nas calçadas, falando a ciência não acredita nisso, mas eu tenho que dizer, falando com demônios,
Porque quando você vê uma pessoa que está conversando lá fora e você não vê ninguém que ela está conversando, chama ela de maluca, mas ela está conversando com alguém. A ciência diz esquizofrenia. Constrói pessoas imaginárias com as quais conversa, mas não são pessoas imaginárias, são seres espirituais. Acabou esquizofrênico. O outro, a mesma coisa. Nenhum dos dois eu conheci, mas eu conheci o último. Assim que eu assumi o ministério. Uma irmã dessa igreja me pediu para eu ir visitá-lo. Era seu parente. E quando eu cheguei lá e fui visitá-lo, eu não sabia quem era, nem sabia da história. E quando eu fui visitá-lo, ele morava numa casa que era nos fundos de uma outra casa. Para entrar na casa dele, eu tive que entrar respirando pela boca, porque o mau cheiro e o mofo eram intensos. Ele vivia 24 horas entrevado numa cama hospitalar, sem uma das pernas e já cego, e abandonado pelos filhos. Quem cuidava dele era a vizinha, e aquele homem veio a morrer, e foi um dos 3 que desonrou a Deus, buscando resolver as coisas conforme a sua arrogância, a sua prepotência e aquilo que julgava ser a sua autoridade, indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Quando há alguém que pensa estar capacitado e na condição de resolver do seu jeito, não é do jeito de Deus. Se não é do jeito de Deus, não haverá a bênção de Deus, mas o diabo vai estar ali para fazer a bagunça. Uzias desonrou a Deus. Ele intentou fazer do jeito dele, ele se sentiu na condição, eu sou o rei, isso aqui é uma monarquia teocrática, eu tenho autoridade para fazer isso. Irmãos, ao longo desse tempo, como eu tenho visto gente sendo instrumento de Satanás para dividir a igreja. Louvado seja o Senhor, nós não vivemos isso aqui. Mas eu tenho visto que isso, volta e meia, há uma igreja que está passando por esse tipo de situação. E quando é que está passando por esse tipo de situação? Porque tem alguém que está com o incensário na mão, querendo ir lá no lugar onde ele não tem autoridade para estar e fazer aquilo que é do jeito dele, e não do jeito que Deus estabeleceu para ser. E por que é assim? Por causa da arrogância, da prepotência, da vaidade, que leva à insubmissão. E essa insubmissão, antes de ser para com o homem, antes de ser para com a autoridade que Deus estabeleceu, é para com o próprio Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe por que parece que Deus não está ouvindo a oração de muita gente? É porque não está mesmo. Deus não é surdo, não é isso. É que Deus atende a oração que Ele quer. Ele não é obrigado a atender a minha oração porque eu sou filho de Deus e tornado assim pelos méritos de Jesus Cristo, meu Salvador. O Senhor estabeleceu: ao que me honra, honrarei. Aquele que me busca diligentemente, me achará. Um coração quebrantado e contrito, que diz: Senhor, o Senhor não despreza. De que maneira você tem buscado o Senhor? O pecado faz separação
e fez separação mais uma vez na realidade de vida de Uzias. Amados, o pecado da insubmissão tem separado filhos dos pais, destruído casamentos, levado o ser humano a viver afastado de Deus, na derrota de uma existência desprovida de paz, de equilíbrio, de satisfação. Portanto, o fim de Uzias foi marcado por sua doença, isolamento e a perda do poder real. Ele teve que ser afastado, e o filho dele passou a reinar no seu lugar. O começo de Uzias foi extremamente promissor e abençoado, pois, como diz o texto, ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quantos são aqueles que no começo respeitam e têm submissão ao seu pastor, mas depois que chegam a determinada posição, acham que já são capazes de andar sozinhos, passam a questionar em vez de criticar, à luz da palavra de Deus, as instruções que recebem, a ouvir a pregação e retrucar, dizendo: não é bem assim não, eu acho que é desse jeito, o pastor já está ultrapassado, a barba dele já está até velha. Quantos filhos, adolescentes e jovens têm agido assim em relação aos seus pais? Olha que absurdo. Adolescente, por que você não critica e não questiona o seu professor e recebe o que ele te ensina, e você tem que passar na prova respondendo o que ele te ensinou? Porque se você não fizer, você não passa de ano, você não recebe o grau. Mas por que quando o seu pai, que te ama, a sua mãe que te ama, que se sacrifica por você, que dá o melhor, que tira de si para dar para você, e é seu pai e a sua mãe, quando te orienta, por que você retruca? Por que você não aceita? Por que dessa indisposição para receber a instrução que está sendo dada daquele que mais te ama na terra, depois de Deus? Uzias achou que podia exercer o ofício sacerdotal porque era o rei. Quantas esposas insufladas por Satanás, usando o feminismo e as ideias chamadas progressistas, que insistem em doutrinar a mulher para que ela tenha que ser protagonista, estão batendo de frente, expropriando do homem a sua masculinidade e liderança. Quantas há dentro das igrejas? O resultado disso é lepra, é separação, é ruína. Aquilo que começou lindo no dia em que chegaram perante Deus e a igreja e fizeram os votos de fidelidade, termina em vergonhosa destruição e derrota, produzidas pela arrogância, prepotência, vaidade, que leva à insubmissão. Certa feita, eu me sentindo o suprassumo, a última bolacha do pacote, aborrecido por não me sentir ouvido e respeitado em meu posicionamento, eu cheguei para o empresário que me contratou, era o meu patrão, e apresentei a ele a minha demissão, e ainda fiz mais, fiz questão de afirmar e deixar bem claro: minha demissão é irrevogável. Eu me achava o cara. Enquanto eu trabalhava naquela empresa e ocupando a posição que ocupava, havia headhunters, que são pessoas que trabalham em empresas de recursos humanos, de contratação, e queriam e me ofereciam oportunidade em outras empresas. Eu me sentia o cara. Naquela empresa, eu me sentia o cara. Eu fui contratado para uma posição, eu me senti o cara, mas eu comecei a ficar aborrecido, porque o irmão do dono da empresa foi colocado na empresa, e numa posição que rivalizava com a minha.
E em vez de eu me posicionar de forma humilde, e apenas cumprir o meu papel, eu aceitei o antagonismo daquele homem, como uma afronta a mim. E porque o empresário não aceitou tomar posição a meu favor e contra o próprio irmão, que ele colocou num cargo de responsabilidade e que rivalizava com o meu, eu de forma arrogante entrei na sala dele com o meu pedido de demissão e escrito irrevogável, e entreguei a ele e disse: estou indo embora. Mas rapaz, deixa disso, fica aqui, você precisa entender, eu preciso do meu irmão aqui. Mas eu disse, ou ele ou eu. Como você não vai tomar posição, eu tomei. É irrevogável o meu pedido. Ah, irmãos, por causa da minha arrogância, a lepra me pegou e eu fiquei 1 ano com as portas fechadas e não tinha oportunidade de emprego em lugar nenhum para mim. Foram 12 meses de desemprego. 12 meses com a lepra. Porque quem abriu aquela porta para mim tinha sido Deus. Eu orei, eu pedi ao Senhor, o Senhor abriu a porta para mim. Agora quem está fechando a porta sou eu, a minha insubmissão a Deus. E insubmissão é sempre consequência de quê? Arrogância, vaidade, prepotência, gerando o quê? A insubmissão. Eu já não era mais como antes, eu já não estava mais lendo a Bíblia como antes, eu já não ia mais à igreja como antes, eu já não cultuava mais a Deus como antes, e a corrupção foi me contaminando, eu fui me esfriando, eu fui me afastando. Tem gente que diz assim, esse negócio, eu só estou fora da igreja, mas eu não estou fora, eu continuo meu relacionamento, continuo temente a Deus, eu só não estou na igreja. Você quer enganar a si mesmo e está conseguindo. Porque não há possibilidade de você estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com a igreja. Ah, porque minha igreja, porque lá aconteceu esse escândalo lá, o escândalo foi com a igreja ou o escândalo foi com uma pessoa ou outra? Igreja não é lugar de perfeição. Igreja é lugar de pessoas que foram regeneradas em Cristo Jesus e estão ali crescendo, aprendendo, amadurecendo para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para serem equipadas para servir ao Senhor, para ser instrumento de Deus como corpo de Cristo na terra. Logo, não há possibilidade, biblicamente, de se ser verdadeiro filho de Deus e frutífero, não estando no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ou está no corpo de Cristo, seu nome está lá no hall de membros, mas não aparece, não frequenta, não participa, ou é apenas frequentador, vai quando quer, vai quando a ocasião lhe faz parecer favorável. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Ele não diz aquele que está em pé, não é aquele que está, é aquele que pensa estar em pé. Olha para quem está do teu lado, está sentado, mas talvez pense que esteja em pé. Porque está vivendo um momento na vida que as coisas estão bem. Irmão, o maior perigo na vida do crente, sabe qual é? É quando tudo vai bem.
Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já vivi momentos na minha vida em que as coisas iam tão bem, mas tão bem, que eu, crente, servo de Deus, filho de Deus, que eu estava ficando desconfiado. Rapaz, alguma coisa está para acontecer, porque o negócio está indo tão bem para mim. Quem já passou por isso aqui? Levanta o braço aí. Levanta aí. Rapaz, é muita gente, é muita gente, é muita gente. A gente não tem que ficar com medo. A gente só precisa colocar a barba de molho. Tendo barba ou não. É só colocar a barba de molho. Por quê? Porque é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Está tudo bem, rapaz, mas está tudo muito bem. Pode estar certo. Atrás daquela moita tem um leão olhando para você, esperando o momento de te tragar. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Acautelai-vos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é isso que diz a palavra de Deus? Pois é. Sempre haverá. Sempre haverá. E por que no momento que está tudo bem, é porque é o momento que a gente baixa a guarda. Porque quando o negócio está brabo, quando a guerra, a batalha está travada, que a gente está enfrentando, como é que a gente está? Orando, jejuando, lendo Bíblia, indo para o culto, participando, é assim ou não é? Mas quando a coisa fica bem, a gente dá desculpa do porquê a gente não está indo para o culto, a gente dá desculpa porque não participa do grupo pequeno, a gente encontra defeito nas coisas que nos fazem empecilho para estarmos envolvidos, a gente não ora mais com a frequência que a gente orava, jejuar é um peso para a gente, e por aí vai, e é aí que a coisa acontece. Por quê? Porque era para estar vigiando. Porque aquele que pensa estar em pé, deve estar vigiando. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, falando de Uzias, nós lemos: ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Muita gente tem perdido tudo, porque tal como Uzias, passou a fazer o caminho de volta. Em vez de prosseguir, está indo bem, é isso aí, obediência a Deus, temor do Senhor, humildade, buscando sabedoria, buscando conhecimento da verdade, tendo intimidade com o Espírito Santo, lendo e conhecendo a palavra de Deus, buscando viver pelos princípios. Não, em vez de fazer isso, fez o caminho de volta. E tudo começa com algo que você negocia hoje, jurando para você mesmo que será só aquela vez. Não, é só hoje que eu vou deixar de ir cultuar a Deus sendo igreja, para ficar aqui assistindo o jogo. Eu logo vou assistir o culto pela internet. O jogo, domingo à tarde, o jogo está lá, o time que você torce, aquela coisa, e vai para a prorrogação, mas é decisão, ou então, puxa vida, aí vai ficar e negocia, não, mas é só hoje, e depois eu participo pelo culto na internet, na transmissão. Foi só hoje. Quantos vírus da Covid-19 eram necessários para contaminar uma pessoa e levar ela para um CTI de hospital? Quantos? Um negocinho microscópico entrando por uma das vias de acesso do nosso organismo. Era suficiente. Quantas vezes, fazendo concessão para aquilo que não se deve, será suficiente para dar legalidade a Satanás para começar a fazer bagunça na sua vida?
É só hoje que deixarei de ler a Bíblia e fazer meu momento a sós com Deus, a minha hora tranquila. Afinal de contas, eu já saí, já perdi a hora, estou atrasado. Eu tenho um pé de jabuticaba lá em casa. E aquele pé de jabuticaba, irmãos, Deus fala muito comigo através dele. Eu dei a responsabilidade para algumas pessoas, para alguém estar molhando aquele pé de jabuticaba. Mas nem sempre eu estou em casa. Mas quem comprou o pé de jabuticaba e plantou fui eu. Mas ele não é só minha responsabilidade, mas está na minha casa. Certo dia eu cheguei lá e fui ver o pé de jabuticaba, estava lindo, deu uma florada, muito. Eu falei, essa vai arrebentar, porque é pé de jabuticaba de enxerto, então dá o ano inteiro. Falei, dessa vez não vai ter para os passarinhos, aliás, vai ter para os passarinhos e vai ter para a gente. E de fato, colhi mais de 100 jabuticaba. Comemos um bocado de jabuticaba em casa. Foi uma beleza. Falei, agora é só sempre melhorando, né? Aqui para frente vai ser só. Veio outra florada, aquele monte, até nas, como a gente dizia na roça, até nas grimpas, até lá naqueles galinhos finos, tinha uma florzinha. Vai dar muita jabuticaba. A semana seguinte eu chego, vou olhar o pé de jabuticaba, as folhinhas que normalmente estão assim, o galho está assim, elas estavam todas assim, caidinhas. Já viu como é que você fica? Como é que fica a pessoa quando ela está triste, surumbática? Fica caída, né? A planta, mesma coisa. As folhinhas todas estavam lá, caidinhas. E as pontas delas, todas queimadas. Aquilo é um pedido de socorro, dizendo assim, estou morrendo de sede. Porque ela é plantada em vaso, não é plantada no chão. Se ela é plantada no chão, ela vai crescer a raiz até ela encontrar água. Mas plantada no vaso, ela depende da água que ela recebe. E quando eu cheguei lá e olhei e vi, e olhei a terra seca. Quem aqui já jogou vôlei? Já jogou vôlei? Ou já assistiu uma partida de vôlei? Tem o chamado deixa que eu deixo. Conhece o deixa que eu deixo? Eu estou aqui, preparado, e lá, tá tocando lá no lado inimigo, né? E aí a bola vai vir para cá. Aí alguém de lá manda a bola para cá. Eu estou aqui e o meu colega está ali. A bola vai cair no meio, entre eu e ele. Aí a gente fica assim, olhando um para o outro, e a bola cai a ponto do inimigo. Por quê? Porque eu estava esperando por ele fazer. Ele estava esperando por mim fazer. Nenhum de nós fez, a bola bateu no chão, ponto para o inimigo. Pois é isso que estava acontecendo. Estava no deixa que eu deixo. E no deixa que eu deixo, a plantinha estava lá, morrendo de sede. E um monte de jabuticabinha verde, caída, porque não teve resistência para permanecer agarrada no caule. Meu irmão, quantos filhos teus são como a jabuticabinha verde? Você está esperando que a sua esposa seja o exemplo para eles, que não te veem ler a Bíblia, não te veem ter o seu momento de oração, não te veem indo para a igreja com frequência, não te veem dando o testemunho que deveria, a influência que deveria, e assim como as jabuticabinhas, quando vêm as circunstâncias, não permanecem no galho, porque estão sedentos, está faltando a água da vida.
para alimentar essa casa, para alimentar essa família, para alimentar esse casamento, para alimentar esse relacionamento. Ninguém se afasta de vez, irmãos, da presença do Senhor. É sempre a partir de uma concessão, até ser apropriada pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, e se tornar a insubmissão, que vai causar a destruição. Quando você se desgasta tanto para ganhar, quando você se dá tanto para enriquecer, quando você está se esforçando tanto pensando, mas eu estou fazendo isso pela minha família, mas é isso que Deus esperava que você estivesse fazendo? A palavra de Deus diz que há um tempo certo e determinado por Deus, debaixo do sol, para todas as coisas. Há tempo para trabalhar e tempo para descansar. Há tempo para se divertir e tempo para trabalhar. Há tempo para cuidar das crianças e estar com elas. Há tempo para estar com a família. Há tempo para servir a Deus. Mas quando nós nos envaidecemos e nos permitimos ser conduzidos pelas influências espirituais da maldade, que vão insuflando em nós vaidade, prepotência e arrogância, nós seremos insubmissos a Deus. E a prosperidade, quem sabe, que nós conquistamos enquanto estávamos honrando ao Senhor, será roubada de nós. A ação de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas ele não pode fazer nada disso, se não tiver você se deixando influenciado pelas ideias que ele insufla na sua mente, na minha mente, na nossa mente, até se tornarem verdade para nós, até se tornarem verdade para você, como foi com Uzias. Porque enquanto Zacarias era vivo e instruía Uzias no temor do Senhor, e Uzias buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Pode pensar sobre isso. Será que você não está investindo demais onde você não deveria? Sem equilíbrio. Se você está investindo tanto em estudar para passar em concurso, e não está investindo o que deveria para o teu relacionamento com Deus, está errado. Se você está investindo tanto para trabalhar, para construir, para ter, e está deixando de investir na sua família, está errado. Se você lê tantos livros da sua escola, da tua formação, mas você não lê a Bíblia, está errado. A palavra de Deus diz assim: onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Teu coração está onde? Está em Deus e nas coisas de Deus? Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero chamar a sua atenção, adolescente e jovem. Reflita sobre o que eu vou dizer agora. Por que você tem tanta dificuldade para ouvir, respeitar, obedecer a orientação de teus pais? Por que você não tem essa mesma dificuldade em relação ao seu professor na escola?
Eu estou falando com jovens, com adultos, com anciãos. Por que que quando o pastor prega uma palavra que vai contra aquilo que é o seu eu acho, você resiste? E é o seu eu acho, eu penso diferente. Você tem liberdade para pensar diferente, porque Deus não está impedindo ninguém de ir para o inferno. Deus deu a liberdade para a gente. Mas quando é o seu eu acho, e não assim diz o Senhor, o que é que diz a palavra de Deus? Então certamente você está errado. Porque não importa o que você pensa, nem o que eu penso, importa o que Deus diz. O texto é muito claro, deixa muito claro que Zacarias não instruiu Uzias em doutrinas religiosas estabelecidas por ele ou por um grupo sacerdotal, mas na palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Satanás continua hoje fazendo o mesmo que ele fez lá no princípio e que deu tão certo. Ele conversa com a gente, fazendo a gente acreditar que aquilo que ele nos apresenta é que é a verdade e não aquilo o que Deus nos mostra na sua palavra. E a palavra de Deus é que é a verdade, mas muitas vezes ela não está sendo verdade para você, então tem alguma coisa errada e muito errada. Cuidado, vaidade, arrogância, prepotência levam à insubmissão, e a insubmissão leva à derrota, à destruição. Dá a Satanás a oportunidade que ele precisa para roubar, matar e destruir. Quero orar com você? Ora comigo? Talvez você agora precise dizer para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu não tenho sido a esposa que eu deveria. A tua palavra estabeleceu um padrão para a esposa que eu não vivo. E eu tenho dificuldade para viver isso, porque eu olho para a falha do meu marido, e a falha do meu marido tem sido a motivação para eu ser insubmissa. E em vez de ver o meu papel, eu estou agindo de forma diferente daquilo que o Senhor estabeleceu. Talvez você, meu irmão, deva dizer para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu tenho olhado para a falha da minha esposa, e por causa da falha da minha esposa, eu não tenho sido marido segundo a tua palavra, eu tenho sido do meu jeito, ou do jeito que eu tenho ouvido falar. Talvez você, jovem, adolescente, precisa dizer para Deus: Senhor, me perdoa em nome de Jesus, porque por causa da falha do meu pai ou da minha mãe, eu tenho desonrado a eles, e eu não tenho vivido pelo padrão que o Senhor estabeleceu, de humildade, de submissão. Talvez, querido, você tenha que pedir perdão para Deus, dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão, eu estou confessando ao Senhor, porque eu negociei princípios e valores da tua palavra, e hoje o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento frio, é um relacionamento inconsistente, é um relacionamento onde não há disciplina. Eu não leio a Bíblia, eu não tenho disciplina para oração, para buscar o Senhor, eu não tenho vontade de participar de um grupo pequeno, eu não me envolvo com a obra do reino, eu tenho sido infiel no pacto de membresia que eu assumi para ser membro dessa igreja. E isto, a responsabilidade é só minha. Eu quero pedir perdão ao Senhor por isso.
Uzias só foi fazer besteira porque ele se envaideceu. Ele já não tinha mais relacionamento com Deus. Porque se ele tivesse, ele teria temor de Deus. Sabe, talvez por isso é que você, talvez não, certamente é por isso que o teu namoro não é santo. Porque na hora que você está namorando e dando vazão à carne, ao impulso sexual, você está deixando de dar ouvidos ao Espírito Santo. E por quê? Porque você não tem comunhão com Ele. E com isso você está chamando o Espírito Santo de mentiroso, ou de que ele não é Deus coisa nenhuma. Porque se ele fosse Deus realmente, onipresente, como diz a palavra, você teria temor e não ousaria fazer, aos olhos do Senhor, aquilo de errado que você sabe que é. Toma uma posição diante do Senhor agora. E se você, meu irmão, minha irmã, já tem vivido como Urias, a experiência que eu vivi, de se sentir leproso, porque pecou contra Deus, há um antídoto para isso. A palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Irmãos, o Senhor Deus quer que esta igreja seja um farol nesse lugar. O Senhor quer que nós sejamos prósperos, equipados, capacitados, abençoados, física, psíquica, emocional, espiritual e materialmente. Mas para isso, nós precisamos estar vivendo em comunhão com o Senhor. Enquanto Urias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu quero dar uma oportunidade a você, meu irmão, minha irmã, que nessa manhã quer renovar a sua aliança com o Senhor. Eu quero dar oportunidade a você, meu irmão, minha irmã, que nessa manhã vai tomar uma atitude em relação ao mundo espiritual e aquilo que foi feito no mundo espiritual. Eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, minha irmã, nessa hora, de você dizer: eu começo tudo novo agora. Se isto é a realidade que você precisa viver. O único a ser envergonhado aqui é o diabo. Porque ninguém vai ficar olhando para ninguém aqui, para ficar pensando. Porque se alguém fizer isso, é porque já está vivendo além, à margem da comunhão com Deus e em comunhão com espíritos imundos. É uma vida que carece de entendimento para ser liberta. Então não permita que nada impeça você de tomar a decisão certa. Fique em pé no seu lugar, abra sua boca e diga para o mundo espiritual ouvir: eu serei submisso ao meu Senhor. Faça isso agora, onde você está. Você precisa renovar a sua aliança com o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho sido submisso, não. Eu reconheço o Senhor. Eu tenho permitido a preguiça. Eu não tenho sido quem o Senhor espera que eu seja. Eu não sou a esposa que eu devo ser. Eu não sou o marido que devo ser. Mas eu vou buscar o Senhor para ser. Eu não tenho sido o profissional, o empresário. Eu não tenho sido quem o Senhor gostaria que eu fosse. Eu vou me consertar. Começo agora, reconhecendo isso perante o Senhor, diante do mundo espiritual. Eu coloco a minha vida no altar do Senhor agora, para fazer essa reconsagração.